Boa tarde, Rede Setor Público. Mais uma vez estamos aqui ao ar com a Rede Setor Público ao vivo. Eu sou o Henrique Godoy, da UAV, Gerência Mercado Setor Público, e hoje é dia 22 de outubro, vamos falar um pouquinho sobre a alteração que vai acontecer no perfil na plataforma Governo, aí para vocês. Estamos aí com o Sérgio e o Ivo, lá da Digov, que vão falar um pouquinho sobre esse tema com vocês todos aí, ok? Bom, para iniciarmos, para a gente não perder o hábito e relembrarmos algumas ações, estamos aí ao vivo e temos lá um cantinho que chama Perguntas e Respostas, onde nós vamos deixar aberto lá para, sempre que tiver qualquer dúvida, o pessoal entrar, coloca a sua pergunta lá e nós temos o pessoal do back-office aqui que vai respondendo para vocês, tirando as dúvidas online. E caso ainda fique alguma dúvida, a gente vai responder via e-mail. E se eu tiver ainda alguma oportunidade, eu ainda vou ler essa pergunta aqui ao vivo para a gente tentar responder já de imediato. Ok? É um tema bastante importante, estamos trazendo aí novidades na plataforma para identificação do cliente. E o Ivo e o Sérgio vão explicar detalhadamente para vocês aí. Tá ok? Serginho, contigo, meu amigo. A palavra é sua. Sérgio, já está escutando? Acho que o Sérgio deve ter saído do ar. Vê, Ivo, contigo, Ivo. Tira o mute. Beleza, então. Pessoal, boa tarde a todos. A mensagem que a gente quer de antemão já passar para vocês é que a gente está atualizando o perfil, a gente está dando uma cara mais de governo para o perfil hoje na plataforma, né? E, na verdade, a gente já subiu a primeira fase desse projeto agora no dia 16, e a gente achou oportuno trazer para vocês aqui essas informações referente ao perfil governo, que é um ponto importante, né, para efeito de atendimento e relacionamento com o cliente governo, né. Mas antes de eu começar a falar propriamente do perfil, eu queria fazer uma provocação para que a gente tentasse pensar agora os próximos 5, 10 segundos, rapidamente, no quais são as características do atendimento e do relacionamento com o cliente governo, né. Será que eu posso pensar numa jornada de cliente governo sai da sua sede, pandemia à parte, tá? Se cliente governo sai da sua sede, vai na agência de relacionamento, retira uma senha, espera ser chamado no painel, você chama ele senta na sua mesa e apresenta a sua dúvida. Não faz tanto sentido para o nosso mercado essa jornada, né? Pode até ocorrer em alguns casos específicos, de repente, mas com algumas variações, lógico, mas não faz muito sentido. Então, a provocação que eu queria começar fazendo é que a gente pensasse quais são os interlocutores com os quais a gente tem contato no atendimento, no relacionamento com o cliente governo, né? Como se personifica esse cliente para a gente, né? A gente tem contato com o gestor, primeiro o gestor, secretários, pensando no município, vai. A gente tem contato com o prefeito, seus secretários, uns mais, outros menos, o pessoal da tesouraria, às vezes o pessoal da equipe de compras, da comissão de licitação, né? O pessoal do jurídico, talvez, não sei. Isso com outros tipos de cliente, outros segmentos também, assumindo outras particularidades também. A gente tem contato com vários interlocutores, né? Canais. Em quais canais que se dão esses contatos, né? Certamente eu creio que vocês responderão que o canal mais acionado talvez seja o celular, né? WhatsApp, ligação no WhatsApp, mensagem no WhatsApp. Mas a gente atende também clientes em outros canais, né? Às vezes, dependendo da agência, o cliente liga lá na agência para falar com a equipe de atendimento, um assistente de negócios, às vezes tem uma equipe dedicada a determinado tipo de serviço, né? E-mails, a gente recebe e-mails também, o Fale Conta aí também como um canal importante para atendimento de dúvidas, esclarecimentos, demandas, enfim, diversas. Ofícios, dependendo do tipo de demanda, né?
E os temas, né? Quais temas que a gente trata no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o cliente e governo, né? Você pode, de repente, atender alguém da equipe de compras para falar que está com um problema no pregão eletrônico lá no Licitações Z. Você pode receber uma ligação do prefeito querendo falar de patrocínio, contato de alguém da tesouraria para falar de termos de cadastramento de contas para receber transferências lá no ASP. Pensando também no caminho inverso, né? Vamos pensar não só no reativo, né? Você querendo contactar o cliente, né? Você quer falar, você teve um insight negocial na arrecadação do cliente, quer falar com ele sobre, de repente, aditivar ali o canal para habilitar um TA multibanco, não sei. Enfim, o que eu quis trazer com essa provocação, né? A gente, no atendimento, o gerente, a equipe, o atendimento com o cliente e governo envolve você falar com um monte de gente, de um monte de equipes, em um monte de canais, sobre um monte de temas, né? E é bem complexo, talvez você não guarde similaridade nos outros mercados, é uma particularidade bem complexa do nosso mercado, né? E eu acho que a gente vai achar um ponto comum nessa afirmação de que uma coisa que a gente precisa em tudo que permeia isso que eu falei é informação, né? Mas aí, qualquer tipo de informação é desejável que a gente tenha no nosso contato com o cliente, já puxando um pouco a sardinha para o lado da plataforma, de um sistema corporativo, na verdade, né, do banco, a gente pensou, é recomendável que você pense em algumas, como que eu diria, alguns parâmetros para você ter essa informação de uma maneira bacana, de uma maneira salutar ali no atendimento e no relacionamento com o cliente, né? Primeiro, os dados que te geram ela, tem que existir, né? Tem que existir aqueles dados, eles têm que estar disponíveis. Evidentemente que eles precisam ser confiáveis também, né? É desejável, né? Eu digo desejável, que eles possam ser acessados de maneira automatizada, né? Às vezes você tem uma informação que é muito importante, se você precisa daquela informação para insights negociais, mas você precisa entrar no site do Ministério X, baixar um arquivo TXT, e aí aquele TXT você gera um Excel, faz alguns filtros, manuseia aquele arquivo no Excel, para chegar e consolidar uma informação. É complicado, a experiência que o perfil tem, da equipe que construiu para a gente e nos passaram, é complicado você trabalhar com esse tipo de dados. Isso quer dizer que a gente vai dar as costas para essas informações se elas forem importantes e relevantes para a gente? Não, lógico que não, né? Isso só traz um pouco mais de desafio aí para o nosso trabalho, de correr atrás dessas informações, negociar, às vezes, com o gestor da informação, um canal de API para uma troca de arquivos com um protocolo estabelecido para que você possa internalizar aqueles dados no ambiente do banco e aí dentro da governança de dados do banco você poder consumir aqueles dados de maneira mais segura, mais efetiva, mais célere, dados relevantes, né? De uma maneira até mitigando riscos, né? E isso me leva para o aspecto seguinte, né? O que são dados relevantes? Às vezes o que é relevante para você pode não ser para o colega de outra agência, pode não ser para alguém de uma superintendência, para mim, né? Como que eu defino o que é relevante ou não para efeito de relacionamento com o cliente e governo? Bom, a gente tentou responder essa pergunta por meio de um design, né? A gente realizou um design com alguns colegas, a gente selecionou alguns colegas e com base nessa seleção a gente pôde trocar experiências, né? A gente teve uma etapa de imersão, que a gente chama, na qual a gente fez entrevistas de profundidade e shadowing com essas pessoas, né? Shadowing é você estar ali como uma sombra da pessoa, do lado dela, acompanhando o funcionário em visita, acompanhando o funcionário nos seus afazeres lá na estação de trabalho dele na agência, para tentar entender as necessidades, né, coletar as percepções,
E uma vez passada essa etapa, a gente consolidou esses dados, essas percepções, o que a gente pôde observar para uma etapa seguinte de ideação. Nessa etapa, a gente realizou um workshop lá na diretoria de governo, contou com colegas de outras dependências, foi um momento bacana, acho que foram 3, se não me engano, 3 dias que a gente teve reservados para essa imersão, e saímos daí com ideias que foram um subsídio para protótipos no momento seguinte. Esses protótipos foram validados, validados com as pessoas que participaram, e uma vez validados, esse resultado foi consolidado e apresentado, né? Então foi mais ou menos assim que a gente tentou vislumbrar o que era relevante, o que dava para fazer para efeito de plataforma, quais seriam as formas ideais de apresentar aqueles dados, aquelas informações, né? E foi curioso que nesse momento a gente pôde observar algumas coisas, a gente pôde ouvir algumas coisas de alguns colegas que nos dão um diagnóstico do que a gente meio já que inferia, né? Que a plataforma não era muito utilizada. Eu acho que a plataforma não é tão utilizada quanto ela pode ser utilizada para efeito de consumo de informação, vamos dizer assim. As pessoas costumam usar muita plataforma para chegar na conexão, às vezes, né? A gente ouviu também que a gente que é necessário você ter informações de preferência centralizadas, informações relevantes centralizadas e que te deem uma perspectiva holística, né, daquele cliente, porque do contrário, se a gente não tiver, você vai ter que entrar no SysBB para consultar, e a gente sabe como que funciona o SysBB, né? Você precisa de uma informação de arrecadação, você entra no REC lá e consulta como estão os canais de recebimento. Você precisa de alguma coisa de cartão, saber quantos plásticos estão habilitados, você tem que entrar no VIP. Você precisa de alguma coisa de margem de contribuição, vai no REM. Então, a ideia é que você tenha um repositório que possa consultar informações relevantes e importantes ali para atendimento. E a gente ouviu também que existe alguma coisa de operacional, né, que é do atendimento, né, que às vezes chega lá para a gente, que consome um pouco do dia a dia, né, do gerente de relacionamento, né, principalmente no que diz respeito à liberação dos termos de cadastramento e alteração lá no ASP, né, que os clientes mandam para as agências, né. Então é mais ou menos isso que a gente tinha de problema, é isso que a gente tem de diagnóstico, essa é a nossa situação, e essa era a cara do perfil até alguns dias atrás, né. Na verdade, ela era até um pouquinho pior, porque antes de eu fazer esse recorte, a gente tinha um quadrinho ali chamado qualificação, que induzia qualquer pessoa que estivesse consultando, né, o gerente, o assistente, enfim, estivesse consultando o perfil do município, do cliente governo, a oferecer cheque ouro empresarial, Orocard empresarial, veja lá se tinha Orocap, não sei. Produtos que não fazem, que não estão muito alinhados, né, com o nosso mercado, isso até gerava alguma coisa de risco para a gente, né. Então, aliás, somado ainda a esse quadrinho, que não está aqui nesse recorte da apresentação, a gente tinha outras situações que não faziam muito sentido para efeito de cliente governo, né. Você tinha ali, desde perfumaria, tá? Como é o caso ali daquele quadrinho de cima, no qual ele chama o APJ de GFIM, e a gente sabe que o nosso APJ é o ASP, né? Que, sem prejuízo da perspectiva dele mudar de nome para digital, setor público daqui a alguns dias, semanas, enfim, no curto prazo, né? Mas, enfim, chamava de GFIM, aí você tinha um campo de melhor oferta que não tinha nada rodando ali por trás. Você tinha uma indução de maquininha de cartão, você tinha um campo de liberação, de operação de crédito, que também não tinha nada rodando ali por trás. A gente sabe que o processo de crédito para o setor público é um pouco diferente, né, do que é da PJ. A gente tem um fluxo bastante complexo e bem diferente do que é nos outros mercados. E tinha um outro quadrinho lá de ponto para a sua empresa que também não tinha nada rodando ali por trás, né? Então, você não via ali muita representatividade do mercado do setor público nesse perfil, né? E aí o nosso projeto, ele busca
retirar o que não faz sentido, ajustar o que pode ser ajustado e inserir algumas coisas que a gente achou em conjunto com os colegas que participaram desse design desejáveis para efeito de cliente governo, né? Bom, essa aqui seria a primeira cara do perfil governo, é a cara da primeira fase, né? Vamos dizer assim, a fase do dia 16 de sexta-feira, semana passada, né? Na qual a gente trouxe algumas mudanças. Então, vocês podem ver que a qualificação ela já traz ali um alinhamento com as soluções de governo. A melhor oferta ela está zerada, mas ela está em branco, né? Mas ela vai entrar na segunda fase. Mas no que diz respeito à primeira fase, foi o ofereça, que a gente mudou a qualificação. A gente criou uma widget, esses quadrinhos a gente chama de widget, né? A gente criou uma widget de contratações de operações em andamento, cuja proposta tenha sido recentemente acolhida pelo banco. A gente trouxe no Resolva também vários alertas, e aí essa talvez seja a pegada mais forte dessa primeira fase, né? Risco, mitigação de risco, enfim, antecipar problemas. A gente trouxe vários alertas ali no Resolva, que eu vou comentar cada um deles aqui adiante, tá? É evidente, é óbvio que tem tinha informações ali de PJ que nos atendem. Você tem uma margem você tem uma informação de margem de contribuição ali que você consegue acessar as últimas margens do cliente, consegue ter média dos últimos 2 meses, dos últimos 12 meses, desculpa. Não, eu quero a média de 2 anos, você consegue ter também, você vê se a média está caindo, está subindo, você vê em quais produtos aquela margem de contribuição está concentrada. Você vê a pizza de investimento do cliente. É evidente que tem algumas coisas de PJ que funcionavam para o PJ e que funcionam para a gente também, né? O quadro de representantes ali, por mais que talvez você possa pensar que é uma coisa supérflua, nas oportunidades que a gente teve de conversar com o pessoal, a gente viu que não você saber quem são os outorgados, quais poderes eles têm, se tem gestor público, quem que é o prefeito, secretários, telefone, essas coisas à mão ali, né? Então isso funciona para o PJ, a gente entendeu que funcionaria para a gente, então o que funcionava no chassi da PJ a gente manteve também, tá? Detalhando aqui um pouco do que foi a primeira fase, tá, pessoal? A gente inseriu a qualificação, né? E na qualificação a gente teve que considerar as particularidades do mercado, as cestas de produtos lá da IN 185 à luz das naturezas jurídicas do cliente, né? Um exemplo aqui de particularidade de mercado, a gente não pode colocar para Ministério da Defesa uma oferta de licitações Z quando o cliente tem um decreto federal que diz que ele é obrigado a utilizar outra ferramenta de compras, né? Então a gente teve que considerar isso, a gente buscou considerar a cesta de produto, mas a gente também teve que pensar um pouco no resultado, né? Por que eu digo resultado e coloco em parênteses ali a experiência do usuário? A gente sabe que, às vezes, para um determinado segmento de cliente, você pode ter 5, 10, 15, sei lá, 20 produtos que você pode oferecer para aquele cliente, né? E a experiência de UX, a UGP estava com a gente quando a gente começou esse projeto, né? A experiência de UX, ela diz que não é muito bom você colocar muita informação que obrigue ali, de repente, o usuário a ficar descendo uma barra de rolagem seguidamente, uma barra de rolagem muito extensa, né? Então a gente buscou utilizar uma combinação de particularidades do mercado, cesta de produtos e produtos que davam mais resultado para aquele tipo de segmento que você está consultando ali na plataforma, né? As contratações em andamento, elas trazem as operações de crédito cuja proposta tenha sido recentemente acolhida, né, do banco. A partir do perfil, só voltando aqui, a partir do perfil você consegue clicar ali ao lado da contratação e cair no painel de crédito com aquela proposta. Voltando aqui. E o Resolva? O Resolva a gente está trazendo alertas para contratos de OBN vencendo, contratos de licitações Z vencendo, poderes vencendo, e todas as pendências de deferimento que estão lá na central de pendências da plataforma.
São pendências de termo de alteração de limite, ciente de risco de fundo de investimento, alteração de senha, tudo que está lá na central de pendências, a gente está trazendo lá como alerta no informativo no Resolva, tá? Isso no caso, de repente, você tá navegando ali no perfil do cliente, vê aquela informação, de repente você pode estar se antecipando a algum problema, você entra em contato com o cliente para ver a questão, como é que estão os termos, enfim. A gente está tentando trazer um pouco mais de informações até para que você tenha insights negociais, seja mais proativo, porque de fato, se você for ver, essas informações hoje você não tem à sua mão, né? Fase 2, tá? O que está previsto para a fase 2, que se der tudo certo vai estar, a princípio, vai estar subindo em novembro, ou no mais tardar dezembro agora desse ano, né? Um widget de arrecadação, uma de cartão, a melhor oferta, que ela está vazia nesse instante, a gente vai estar integrando ela com as oportunidades de negócio do 360, e mais alguns alertas de Resolva também, sempre com a pegada de mitigação de risco, né? Remessas de arquivo PGT, cuja data tenha sido hoje ou antes, ainda não liberadas, né? E aí faz muito sentido, porque às vezes o cliente não conversa entre si, às vezes o gestor público está recebendo ligações de que a folha não saiu, a folha não foi liberada, e ele às vezes, entre ligar para a tesouraria dele e ligar no banco reclamando, ele costuma ligar no banco, né? Às vezes o cliente mesmo está com problema na chave J. Quem faz folha de pagamento do governo federal sabe que não raro o cliente que tem que mandar as ordens bancárias não encaminha o recurso, ou então não manda os arquivos, né? E isso gera um pouco de desgaste. Então a gente está trazendo um alerta lá que dê condições de você, de repente, poder estar se antecipando a um possível problema, né? Um alerta de tarifas recusadas, um alerta de contratos de REC vencendo, dever contra cheque vencendo, flexibilizações de licitações degravadas sem deferimento. E aí, só um parênteses, né? A gente sabe que como o licite é ressarcimento de custos, ele está fora do TFA, né? Ele é o próprio legado de si mesmo, né? No que diz respeito à cobrança. Isso às vezes faz com que ele fique um pouco fora do radar ali, ainda mais que às vezes o deferimento pode ir para outra dependência, né? E ainda mais se for contra o 28.370, às vezes você vai ver que está cobrando o valor integral dali a 3, 4, 5 meses, 6 meses, às vezes até um ano. Para você reverter aquilo é tudo um processo muito complexo, né? Então a gente está trazendo um alerta nesse sentido também, um alerta de emissão de ordens bancárias descontinuadas, que são, salvo engano, a 1333, lá do OBN, né? Do OBN, tá? E um alerta de vencimento de flexibilizações de tarifas. Isso foi um apontamento de entre 10 pessoas com as quais a gente conversou lá no design, que há uma carência no âmbito das nossas rotinas, né, de você acompanhar, e aí sem prejuízo do que está sendo feito por outros aplicativos, tá? A gente sabe que existem outras iniciativas, de repente ainda não abarcam todas as soluções que o cliente consome, né, mas sem prejuízo de haver essas outras frentes, a gente está colocando esses alertas lá no perfil. Toda tarifa que o cliente tenha vencimento, tenha flexibilização, vencimento está por vir, vai ter um alerta lá. Independente de ser produto da diretoria X, da diretoria Y, a ideia é que a gente tenha esse acompanhamento para todas as tarifas do cliente. Deixei a arrecadação e o cartão para depois, porque eu já trouxe os protótipos aqui, eu queria falar um pouco deles. A widget de cartão, na verdade, ela vai ser bem simples, ela vai te exibir a quantidade de plásticos ativos, e o valor transacionado em compras, né, da última fatura fechada. E a widget de arrecadação, a ideia é que ela conte com a síntese mensal da margem de contribuição, do valor em tarifas, da quantidade de guias e do volume arrecadado, sendo que você poderá explodir isso em série histórica, né, conforme aquelas 4 janelinhas ali de baixo. Se o cliente tiver mais de um convênio, aliás, ele tendo um ou mais convênios, a ideia é que você consiga explodir isso para um outro quadro que te traga informações básicas do convênio, né? E a gente está negociando aquele
quadrinho do centro ali, o terceiro de cima, com a EdTech, para ver se a gente consegue trazer ainda nesse ano a série histórica série de pagamentos por canal, né? Então aí você que trabalha com, você que seu cliente tem bastante arrecadação, aí você consegue controlar ali, por exemplo, se os pagamentos no caixa estão subindo, se estão caindo, de repente você consegue fazer uma estratégia local de redução desse canal, ou de migração para o Coban, para um TA multibanco, ou uma estratégia local, às vezes, de difundir ali os canais digitais, de mobile, enfim. Seria essa a ideia, tá? Dessas duas widgets cujo protótipo a gente está trazendo aí para vocês. A previsão, como eu falei, é novembro ou meados de dezembro dessa segunda fase, e com isso a gente espera concluir o nosso projeto. Evidente que nem tudo é estanque no banco, e esse não vai ser o caso, mas antes de eu falar um pouco do que vem adiante, né, eu queria só detalhar aqui os nossos objetivos, né? Primeiro de tudo é inserir o perfil do cliente setor público na plataforma, né? Hoje a gente tem, de início, né, o perfil ele contemplou PF e PJ. Num segundo momento foi construído o perfil agro, né? E a gente teve que remar um bocado para construir o perfil de governo que está saindo agora só em 2020, né? O segundo objetivo principal seria o aumento na eficiência, né, no atendimento. Primeiro, tentar disponibilizar as informações de uma maneira que fique fácil ali para o atendimento e para o relacionamento com o cliente, né, o acesso a essas informações. Depois, a questão da mitigação de riscos, né, a gente, principalmente no que diz respeito aos alertas lá do Resolva, né, e também uma maior assertividade na indução dos negócios com o cliente governo. Tá? A gente entende que esse projeto se propõe a atingir esses objetivos específicos. Tá? Eu disse que nada é estanque, nada é estático no banco, né? Então a gente já tem algumas coisas mapeadas no nosso radar para 2021 em diante, né? A primeira delas que a gente já começou algumas discussões é a visão grupo. Você possa trabalhar a visão do cliente como um todo, né? Pensando no município, né? Que é qual o grupo de MCIs que te diz que quem que é aquele cliente município XPTO, né? Então, trabalhar com essa visão grupo também no perfil, lá na plataforma. E, sem dúvida nenhuma, essa visão grupo vai permitir que você fale em evasão de recursos, né? Que é um projeto muito bacana que o pessoal da inteligência analítica desenvolveu. Integra, de repente, domicílio do FNS, mas a gente quer mais, né? A gente quer ouvi-los, e aí por isso que tem essas reticências. A gente quer ouvi-los, a gente quer que vocês testem, a gente quer que vocês naveguem, a gente conta com a participação de vocês. Acessem, usem, sugiram, proponham. A gente conta com o perfil. Ele foi, e será uma construção conjunta, né? A gente quer ouvir todos, e no que vocês tiverem de sugestão, proposições, enfim, dúvidas, a gente coloca aí. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já um colega também perguntou, eu achei bastante interessante. Uhum. Pergunta dele lá, como é uma novidade, né, a gente tem poucas perguntas aqui divulgadas ainda, Uhum. Mas seria possível criar um grupo personalizado? Mostrando aí, vai ser no futuro, não vai ser agora não, né? Porque, por exemplo, para acompanhar as contrapartidas de BRN que envolvam diversos MCIs, por exemplo, é possível? Eu acho que é uma ideia muito boa, ela entra aí na reticências, tá? Eu confesso que a gente tinha pensado em visão grupo conforme aquela que vai subir no réu daqui a algumas semanas, que está sendo homologada no réu, né? Mas, poxa, de repente eu quero trabalhar com a visão desses MCIs aqui que estão compondo a VRN. Eu acho que é possível, eu acho que a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a experiência que eu tive lá que a gente pôde consultar no 360 desses grupos selecionados manualmente,
ela dá margem para algumas situações incongruentes, tá? Mas eu acho que é uma ótima sugestão. Fica o convite para o colega aí que fez essa pergunta para mandar nesse e-mail que a gente está colocando aí. É o de gov.estr.comercial@bb.com.br. De antemão, eu já falo que não foi a nossa primeira opção de endereço de e-mail, mas pode mandar nesse e-mail que vai chegar lá para a gente, tá? A gente quer isso mesmo, tá, Henrique? São sugestões, são ideias, as dúvidas às vezes podem virar insights muito que possam ser aproveitados na frente lá de uma maneira muito bacana, tá? Então, é isso que a gente quer. Só um número que a Edtech me passou aqui, só para fechar a minha fala, a gente subiu isso no dia 16, as mudanças da primeira fase, né? No dia 16 foi sexta-feira passada, se eu não me engano, acho que sim. Foram 4.200, mais de 4.200 acessos no perfil. A Edtech tem o acompanhamento dessa volumetria, foram mais de 4.200 acessos em perfis diversos de clientes governo. Então, assim, a gente tem condição de angariar esses insumos, né? A gente espera poder contar com todo mundo que esteja consultando aí e poder mandar os insights aí para a gente. Era esse recado que a gente queria passar. Estamos todos juntos aí nesse mesmo barco e ficamos no aguardo aí dos Bacana. Agradeço aí, Ivo, pelas suas informações. Eu acho que vem a calhar aí, são várias melhorias que o pessoal já vinham pleiteando e surgiram aí nesse momento, tá? O Sérgio agora, eu acho que ele voltou, ele tinha caído, a internet dele tinha caído. Queria a palavra dele, por favor. Obrigado, Henrique. Boa tarde, pessoal. Realmente a tecnologia é uma maravilha, mas às vezes ela deixa a gente a pé. Justamente na hora da gente entrar ali para conversar, fazer a introdução, fiquei sem sinal aqui. Mas todo esse desenvolvimento explicado pelo Ivo, eu só gostaria de falar uma palavrinha, porque fiquei muito feliz de poder estar com vocês fazendo o anúncio dessa primeira fase do perfil governo, porque somente quem viveu atrás de algumas planilhas de Excel para acompanhar vencimento de contratos, vencimento de flexibilizações, sabe o valor que é a gente ter num único ambiente todas essas informações de forma consolidada. É a primeira fase ainda, pessoal, né? Tem muito a ser desenvolvido. Como o Ivo disse, foi um desafio grande que foi colocado para a nossa gerência, ali na gerência de negócios com estados e municípios. Por quê? Porque era uma formatação de um ambiente que envolvia muitas siglas dentro do banco, não só da diretoria de governo, mas de diversas outras diretorias. E o recurso tecnológico hoje dentro do banco, ele está escasso. Então, nós contamos para poder entregar essa primeira fase com o apoio de diversas diretorias, diversas unidades dentro da própria Digov, que abriram mão das suas horas de TI para que a gente pudesse colocar o perfil no ar, pelo menos o perfil na sua primeira fase. Como bem disse o Ivo, vem aí uma segunda fase. Nós precisamos que vocês usufruam desse ambiente, nos deem subsídios para que a gente possa vir a melhorar, caso a gente perceba também que a abrangência é para todo o nosso mercado de governo, e utilizem, porque essa ferramenta é uma ferramenta cuja demanda já é muito antiga. Outros mercados conseguiram entregar com um pouquinho mais de antecedência. Então, o meu recado é esse. Aproveitem, obrigado pela atenção, pelo apoio, contem com a gente aqui, aproveitem aquele e-mail que o Ivo deixou na tela ali, para que vocês possam nos encaminhar sugestões de melhoria, sugestões de inclusão de novas informações, porque uma vez o perfil estando no ar, aí é uma situação da gente analisar e também negociar com as diversas áreas para que a gente possa implementar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Está contigo de volta. Tá no mute, Henrique. Desculpa, gente, eu estava no mudo aqui. Retornando à fala, queria agradecer a participação aí da Digov, sempre uma parceria muito saudável aí, eles trazendo sempre conhecimento, sugestões de apoio e argumentos aí para melhorar a nossa vida, né? A vida da ponta aí.
Então, eu queria deixar só um agradecimento. Esse artigo, todo esse material está já no portal da rede, no artigo 1243, tá? O 1243. Então, podem visitar. Em breve, essa gravação estará lá também para ser revista, caso necessário, todas essas explicações. E nos contatos nossos, né? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa divisão, lá na UAV, ou a divisão lá do Sérgio, para poder sanar todas as dúvidas aí, não ficar nenhuma dúvida. O que ambos disseram quanto ao uso da ferramenta é super importante, quanto mais usar, melhor a gente tem a ferramenta, né? A gente vai ajustando, vai fazendo um ajuste fino. E por fim, gente, é muito importante a gente sempre conhecer o dia a dia dos nossos clientes, jornadas, entender a necessidade dos nossos clientes para ofertar cada vez soluções melhores que promovam essa satisfação, essa rentabilização e a fidelização dos nossos clientes. Tá? Então, a gente está sempre inovando com foco no cliente, visando esses resultados financeiros consistentes, sustentáveis e perenes aí para o nosso mercado. Tá? Proporcionando sempre aos nossos clientes uma melhor experiência, agregando valor, uma agilidade, uma simplicidade e excelência no atendimento. Enfim, a gente deve sempre encantar o cliente, ok? Deixo aqui minha boa tarde para vocês, bons negócios e até a próxima vez. Sérgio, Ivo e toda a equipe aí, muitíssimo obrigado, muito obrigado e boa tarde a toda a rede. Até a próxima, gente.